Na nova temporada, na longa, tive mais 2 filhas, Esmeralda, que nasceu em 1946, e Aida, que nasceu em 1947. Esmeralda nasceu justamente quando meu pai faleceu, 7 dias depois que pari. Ainda na longa, mudamos de casa. Jorge alugou uma casa no canto oposto da praia, longe do casarão de meu avô falecido. E lá é que minha filha Aida nasceu. As 2 meninas mais velhas estudavam na escola do casarão de meu pai. As meninas se divertiam na praia, pegavam conchas depois da escola e brincavam na foz do riacho que desembocava no mar. As mais velhas cresciam rápido e aprendiam a fazer as coisas de casa. Passado um tempo, Jorge levou Anice para ficar com sua filha Penha no Abraão. Ela tinha já filhos e sua filha mais velha era da idade de Esmeralda. Minha filha Anice serviria de empregada para resumir a conversa. Deixei ir, mas logo depois mudamos todos. Quando havíamos chegado a Longa, meu pai, preocupado com a situação, cedeu para Jorge um terreno para montar então sua própria fábrica de sardinha, uma vez que ele tinha firma aberta. Essa ação de meu pai foi muito boa diante da perseguição aos estrangeiros que vinha ocorrendo com a Segunda Guerra. Logo seria então melhor que ficássemos pela ilha. Ao começar o trabalho na Longa, Jorge se associou a um homem chamado Iara, que acabou por levá-lo à falência. Na primeira barcada de sardinha foi um sucesso, mas para a segunda, Jorge tinha ficado doente com erisipela. A impossibilidade de trabalho fez com que tudo fosse feito à sua revelia, o que resultou na volta do produto para a Longa cheio de bichos. O golpe foi mortal. Depois desse fato, as coisas nunca mais foram as mesmas. Eu estava acostumada, por causa de Jorge, a sair sem ter um paradeiro fixo. Isso me angustiava, mas a mulher não tinha direito a opinar. O fato era que nem casa nós tínhamos, e eu pegava uma gravidez depois da outra. Nesse retorno à Longa, ficávamos numa casinha atrás da casa de meu pai, onde minha irmã Sinhá tinha ficado com o marido e filhos antes de se mudar para o Abraão, pois o marido dela foi ser guarda e trabalhar no presídio. Ficamos na Longa bastante tempo. Ali era fácil sob os olhares de meu pai e seus cuidados, e de minha tia. Permanecemos até que Jorge se cansasse, e de novo tínhamos que partir, sabia-se lá para onde. Isso era algo que me incomodava, pois a cada nova partida eu tinha que arrumar o pouco que tínhamos e me sujeitar a ir a qualquer lugar junto com ele, que era meu marido. Não era nada fácil nossa vida. Nessa ocasião, Jorge resolveu então ir morar no Abraão, em 1949. As 2 últimas meninas eram bem pequenas. Meu pai já havia morrido e começava a se definir as questões do inventário. Acho que por meu pai já ter nos ajudado com a construção da fábrica de sardinha que faliu, Jorge achou que não tínhamos mais direito a nada. Minha tia Rinalda ainda ficou pela Longa, vindo a falecer depois. No Abraão, quando chegamos, fomos morar em casa, no canto da praia. Entretanto, a casa era muito precária, não tinha banheiro e as acomodações eram um horror. Mas ali permanecemos. A casa era de Jorge e minha, que era com ele casada. Na ocasião, Jorge trabalhava reformando o madeirame do presídio, antes de se fechar e tudo mudar para 2 Rios. No armazém do cearense, onde tínhamos conta, quando Jorge saía, eu pegava as coisas que faltavam para casa. O armazém ficava na rua da igreja. Nós tínhamos galinha, pato, eu plantava couve e fazia 5 lavagens de roupa para fora e ganhava algum dinheiro. Mas era um trabalho duro. O sacrifício das meninas era grande, muito diferente da minha vida na fazenda de meu pai. Mas eu sabia fazer tudo. A roupa era passada no ferro de carvão. Passávamos a noite, eu e Nice. Jorge vinha de 3 em 3 meses ou mais, dependendo do serviço e do lugar em que estivesse. Em casa ele não fazia nada, fumava seu cigarro colombi e saía para conversar com o pessoal pela praia. Eu fazia sopa no fogão que era de lenha, e as meninas eram obrigadas a pegar lenha no mato. Quando tinha dinheiro, comprava a lenha já cortadinha no armazém do Coçacu. Eu também costurava as roupas das meninas e os camisões de Jorge. Fazia as roupas com algodão das sacas de trigo. Nos vestidinhos eu bordava flores pequeninas para disfarçar a pobreza do tecido. Também ensinei minhas filhas mais velhas a bordar, e quando elas não estavam nas suas tarefas diárias que eu tinha determinado, elas estudavam e bordavam. Seus enxovais de casamento foi por elas mesmas feito.
Começamos então uma obra na casa, mas não terminamos, e continuávamos a fazer as necessidades no mato. Era horrível sair de casa para fazer xixi no mato, para não dizer o resto. Eu pouco saía de casa, o trabalho era muito. Quando terminava de passar roupa à noite, já estava exausta. Eu lavava a roupa para fora, minha filha Nícia, mais velha, ajudava-me a passar com ferro de carvão para fazer a entrega. E a outra filha, Cleusa, levava as roupas aos seus donos. E as menores, Sevasti, Esmeralda e Aida, davam seus primeiros passos. Meu pai já havia morrido e eu não tinha mais a quem recorrer. Ele morreu quando minha filha Esmeralda nasceu. Já estava bem idoso e andava com uma bengala, tomando conta de toda a fazenda, que não era tão produtiva. A Segunda Guerra trouxe questões para o país, até participarmos da guerra. O governo de Getúlio Vargas já era garantido os direitos trabalhistas. Mas Jorge era estrangeiro e isso pesava em trabalhos fora da ilha. Durante a guerra, na ilha, as instalações do lazareto, que tinham ficado desocupadas desde 1913, foram ocupadas e, a partir de 1939, usadas como alojamento pelos fuzileiros navais. Ali os fuzileiros se abrigavam quando as manobras militares eram realizadas. Eram cerca de 10 navios na enseada do Abraão, e diziam que nas noites os fuzileiros se reuniam e ocupavam a vila praticando o maracatu, dança nordestina. Eu não cheguei a ver isso acontecer, mas as pessoas diziam que era sempre um evento divertido. Acabada a guerra, a colônia penal Cândido Mendes, no Abraão, passou a abrigar os presos comuns até 1954. Depois de 1954, os presos foram transferidos de volta para o presídio de Dois Rios, que também mudou de nome para Cândido Mendes. Depois disso, as instalações foram demolidas por ordem de Carlos Lacerda, que na época era governador do estado do Rio. O aqueduto foi a única coisa que restou inteira, mas o local continuava sendo chamado de Lazareto. Muitos presos estiveram ali, dentre eles presos políticos, espiões, colaboradores de governos estrangeiros e célebres escritores que passaram períodos de suas vidas na colônia de Dois Rios e deixaram textos escritos falando do período de cativeiro. Eram nomes importantes da vida do país e também escritores. Dentre eles estão Graciliano Ramos, Orígenes Lessa e os revolucionários Flores da Cunha, Agildo Barato e outros mais. Alguns presos ficaram definitivamente na Ilha Grande, como, por exemplo, Madame Satã. João Francisco dos Santos era seu nome. A ilha, então, na década de 50 e depois, passou a sobreviver dos trabalhos que eram gerados no presídio de Dois Rios. Eram, além de guardas, marceneiros, torneiros mecânicos, mecânicos de barcos, médicos, enfermeiros, dentistas, professores e outras profissões. Mas o grosso era mesmo de guardas. Talvez isso explique a violência com que os homens tratavam suas esposas. Fiquei sabendo disso quando fui morar no Abraão e lavava a roupa para fora. E também vendo algumas de minhas irmãs sofrendo esse tipo de violência. Jorge não era violento a esse ponto, embora por vezes me xingasse em grego, como eu também o xingava. Eu levava a vida pacata cuidando de minhas filhas e trabalhando muito. Quando Jorge vinha, colocava as contas em dia. Ficava pouco em casa. Depois do casamento, Nícia saiu para a lua de mel e as coisas em casa ultrapassaram o metro. E Jorge, entendendo e aceitando a fofocada local, colocou em dúvida a minha fidelidade. Tinha recebido uma carta, não sei de quem, que dizia que eu havia me envolvido com o tal Antônio e que o bebê que eu esperava era desse homem e não dele. Eu contestei. Entretanto, Jorge expulsou-me de casa e foi com as minhas filhas para a casa de sua filha mais velha. Trancou a casa com tudo dentro e depois vendeu. A situação foi complicada, pois a palavra da mulher pouco valia. Toda a vila falava e ele acreditou em tudo que disseram, sem me ouvir, sem ponderar, sem nada. Eu me vi completamente sozinha. Somente minha irmã Sinhá me acolheu, indo eu para a casa dela na vila de trabalhadores da colônia penal de Dois Rios, levando minha filha mais nova, Aida. O tempo passou. Eu tive a criança que nasceu morta. E depois Jorge apareceu na casa de minha irmã para que eu assinasse os papéis da venda da casa. Eu assinei, ele levou os papéis e minha filha.
Não vi a cor do dinheiro da casa, que foi todo entregue ao noivo de sua filha do primeiro casamento. Minhas filhas também não viram o que lhes era de direito da minha parte. Eu ainda fiquei um tempo no lugar e depois me mudei para Angra, a fim de trabalhar, e de lá fui para o Rio de Janeiro. A vida tem voltas estranhas. Eu jamais veria outra vez minhas filhas. O que motivou tudo aquilo, o que vivi, eu não saberia dizer, mas posso afirmar que fui ameaçada para não mais voltar. Eu não poderia exigir que minhas filhas ficassem ou não ao meu lado. Elas eram crianças. A mais velha tinha 18 anos. Já vivia com seu marido, que a proibiu de me ver. A segunda era um ano mais nova, tinha 17 anos. Logo se casou. Ainda deixei com ela uma carta. As outras eram muito pequenas. Certamente o trauma que elas viveram foi enorme, e tenho certeza que houve na cabeça delas uma espécie de tentativa de apagamento da memória da mãe. Tentativa de apagar a minha imagem para as minhas filhas. Eu não sei se elas me procuraram, eu não as procurei. Talvez tivesse sido fraca, tivesse tido medo de algo que pudesse ocorrer. E com isso acabei deixando tudo sem uma explicação, sem que a verdade viesse à tona, fosse ela a que fosse. Eu jamais faria qualquer coisa que machucasse minhas filhas. Ainda voltei ao Abraão antes de partir para Angra. Falei com as meninas que já estavam casadas e de Angra eu parti para o Rio de Janeiro. De fato, eu jamais entendi o que levou alguém a inventar uma história tão escabrosa sobre mim. Eu desconfiava, mas jamais poderia provar, eu sozinha, contra toda uma sociedade machista.